continuidade às estruturas anexas da pele. Os anexos da pele são originados por invaginações da epiderme na derme, formando estruturas como as glândulas sebáceas, a glândula sudorífera e os pelos. E as unhas também, né? Aí eu já começo falando da unha, que a unha ela tem a raiz, o corpo da unha, o osso, formada de queratina, que dá essa dureza à unha. Temos também os pelos, né, que são estruturas anexas distribuídas de forma desigual por todo o corpo e tem suas funções naquele lugar onde ele está. Por exemplo, o pelo do nariz, ele serve para filtrar e umedecer o ar. O cabelo, né, que está aqui no couro cabeludo, ele vai servir para proteger de queimaduras do sol, do couro cabeludo queimar do sol. Os cílios, os supercílios. Os supercílios é a sobrancelha, serve para desviar o suor que vem do couro cabeludo, e os cílios, eles vão auxiliar para que não entre agentes estranhos no seu olho, né? Terra, entre outras coisas. O pelo, ele é rico em queratina e é formado por uma estrutura chamada de folículo piloso. Ele possui uma raiz que fica dentro de uma estrutura dilatada chamada de bulbo do pelo. Os pelos desempenham as funções de proteção mecânica contra atrito, de filtragem de impurezas no nariz, impedem que o suor escorra para os olhos, evitam que os raios solares incidam diretamente sobre a pele e também ajudam a regulação térmica do corpo. Então, aí está mostrando a estrutura do pelo, né? Nós temos a haste, que é a parte de fora, que a gente enxerga, tem a raiz, que fica inserida na derme, e tem o bulbo, que é essa parte maior, né? Que é a região alargada na base do pelo, cujos vasos sanguíneos fornecem nutrientes e gás de oxigênio para as células do pelo. No bulbo ocorrem as divisões das células que formarão o pelo e vai auxiliar esse pelo a crescer. Os nutrientes que passam, né, vai auxiliar aí os pelos crescerem. A calvície é a ausência de pelo e isso acontece geralmente nos homens. A queda do cabelo chama de alopécia, né? E vai acontecer aí essa diminuição dos nutrientes no bulbo do cabelo, que é nessa parte de baixo. Vai acontecer a diminuição desses nutrientes e tal, e enfraquecimento da raiz, e vai acabar naquele lugar, não vai mais crescer cabelo, vai cair o cabelo, que é a alopécia. O arrepio, em situações de medo ou quando entramos em um ambiente de baixa temperatura, podemos perceber que nossos pelos ficam eriçados. Isso acontece por causa da ação dos músculos eretores dos pelos. Ao se contraírem, esses músculos levantam os pelos sobre a pele, o que define a situação conhecida popularmente como arrepio. Então, tanto em situações de medo quanto em situações de frio, os músculos eretores do pelo vão eriçar esse pelo aí para trazer o arrepio. Na pele também existem glândulas, né? A glândula sebácea, ceruminosa e sudorífera. Vou começar falando da ceruminosa, que está presente aqui na orelha, né? Que produz o cerume ou a cera. Essa cera, ela é responsável pela proteção de corpos estranhos que possam entrar nessa orelha e perfurar o tímpano, então tem que ter essa cera para proteger, e também com relação ao som, proteção do som, né, abafamento desse som. E aí tem a glândula sebácea, que se originam do mesmo modo que os pelos. Elas produzem uma secreção chamada de sebo, uma substância rica em gordura que funciona como um hidratante natural para a pele e para os pelos. Então, seus cabelos aí tem esse hidratante natural, que é o sebo que a glândula sebácea produz. A glândula sudorífera produz o suor, que tem a finalidade de eliminar substâncias tóxicas e vai auxiliar na regulação da temperatura do corpo. Como eu falei, uma pessoa que ela está parada, depois ela vai fazer um exercício físico, o corpo ele vai suar, porque aumentou a temperatura, e aí para poder regular, né, regular a temperatura, tem aí a presença do suor. Além do pelo, das glândulas sudoríferas e das sebáceas, as unhas, como eu já tinha dito, são anexos da pele. Elas são formadas por células fortemente queratizadas,
protegem as extremidades dos dedos e das mãos, dos pés e ajudam a executar diversas tarefas. Então, aqui a gente termina a segunda parte